Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa aula sobre CPC 00, revisão 2, a estrutura conceitual da contabilidade, na disciplina de tópicos avançados em contabilidade. Primeiramente, espero que estejam todos bem. Essa forma dessas aulas pelo Google Classroom foi a forma que nós encontramos para que vocês não fossem prejudicados no desenvolvimento das disciplinas no nosso curso presencial, que por questões dessa pandemia da Covid-19, a gente não está podendo se encontrar por determinação das autoridades estaduais e municipais. Então vamos lá, gente. Estrutura conceitual da contabilidade, CPC 00, segunda revisão. Primeiramente, qual é o objetivo da estrutura conceitual para o relatório financeiro, conhecido como CPC 00? É trazer para a gente os conceitos primordiais necessários para a elaboração das demonstrações contábeis, de forma que as demonstrações contábeis tragam, reflitam a realidade das empresas. Pois bem, na nossa estrutura conceitual existem as características da informação contábil útil. Quais são as características que fazem com que a informação contábil seja útil aos tomadores de decisão? A estrutura conceitual divide essas características da informação contábil útil em dois grupos. As características qualitativas de informações, características qualitativas fundamentais e as características qualitativas de melhoria. Ou seja, as características qualitativas fundamentais, como o nome diz, elas têm de estar presentes para que a informação contábil seja considerada útil ao tomador de decisão. Quais são essas duas características fundamentais? Relevância e representação fidedigna. O item 2.6 do CPC 00 diz o que é essa relevância. Ele diz assim: as informações financeiras relevantes são aquelas capazes de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Ou seja, para ser relevante, tem de fazer diferença na tomada de decisão. E eles dizem que informações podem ser capazes de fazer diferença em uma decisão, ainda que alguns usuários optem por não tirar vantagem delas ou já tenham conhecimento delas a partir de outras fontes. Está complementando. Mas o que é importante você saiba? Que para que a informação contábil seja considerada relevante, ela tem de fazer diferença para quem for tomar decisão. Aí ele diz que as informações financeiras são capazes de fazer diferença em decisões se tiverem valor preditivo ou valor confirmatório. Se for capaz de prever, ou seja, com aquelas informações você é capaz de prever o que pode acontecer, ou também se aquelas informações forem capazes de confirmar o que já aconteceu. Ou seja, ela faz diferença na tomada de decisão quando você olha para trás da empresa ou quando você olha para o futuro da empresa. Um conceito importante que ele traz em relação à relevância é o conceito da materialidade. Ele diz no item 2.11 que a informação é material se a sua omissão, distorção ou obscuridade puder influenciar razoavelmente as decisões que os principais usuários de relatórios financeiros, para fins gerais, tomam com base nesses relatórios, que fornecem informações financeiras sobre a entidade específica que reporta.
qual é a ideia principal dentro desse conceito de materialidade? É saber que a omissão da informação, a distorção ou a obscuridade dela pode influenciar as decisões. Então, a informação ela tem materialidade quando se houver a omissão dessa informação, ou se ela for distorcida, ou se houver uma dificuldade em percebê-la, se essas características influenciarem nos tomadores de decisão. Outra característica fundamental da informação contábil útil é a representação fidedigna. A representação fidedigna, ela é apoiada em 3 conceitos. Para que haja representação fidedigna da informação contábil, ou seja, para que ela de fato esteja representada de acordo com o que ela é, com o fenômeno econômico ou financeiro que ela está representando, para que de fato ela represente esse fenômeno, ela precisa ser completa, neutra e livre de erro. Ela vai ser completa, segundo o item 2.14, quando incluir todas as informações necessárias para que o usuário compreenda os fenômenos que estão sendo representados, inclusive todas as descrições e explicações necessárias. A informação é considerada neutra, ou seja, ela não é tendenciosa na seleção ou na apresentação de informações financeiras. A informação neutra não apresenta inclinações, ou seja, você tenta desviar aquela informação para onde lhe é mais interessante, esse viés da informação. Para que haja representação fidedigna, a informação contábil tem que ser neutra, sem vieses, sem inclinações. E aí eu peço para você assinalar, pois é de grande importância. Isso foi alterado do CPC 00R1 para o R2, em que ele diz que a representação, que a neutralidade é apoiada pelo exercício da prudência, ou seja, a prudência apoia a neutralidade. Isso não tinha no CPC 00R1. Isso pode ser explorado, inclusive, no exame de suficiência do CFC. Então, fica atento a isso. Lembra do princípio da prudência que a gente aprende em contabilidade básica? O CPC 00 afirma que o exercício da prudência apoia a neutralidade. Ok? Um outro aspecto, a questão do livre de erros, para que a gente caracterize a informação como representada fidedignamente. O item 2.18 ele diz assim: representação fidedigna não significa representação precisa em todos os aspectos, já que existem aspectos que podem não estar claros no momento em que você representa a informação contábil. Livre de erros significa que não há erros ou omissões na descrição do fenômeno e que o processo utilizado para produzir as informações apresentadas foi selecionado e aplicado sem erros no processo. Então, atentem-se também para essas definições. Lembrando que essas duas características que eu falei para vocês, representação fidedigna, está representada fidedignamente, significa que a informação contábil foi representada de forma completa, neutra e livre de erros. E também a relevância, lembrando-se que a relevância está apoiada no exercício da materialidade, ou seja, aquela informação tem que ser materialmente relevante. Falando agora um pouco, gente, do segundo grupo de características qualitativas da informação contábil, que elas não são classificadas como imprescindíveis.
fundamentais. Elas são classificadas como de melhoria, ou seja, a sua existência melhora a informação contábil. A primeira delas, gente, comparabilidade. Ela está no item 2.25 do CPC 00. Comparabilidade é a característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. Diferentemente das outras características qualitativas, a comparabilidade não se refere a um único item. A comparação exige, no mínimo, 2 itens. Comparabilidade é a meta. A consistência ajuda a atingir essa meta. Então lembra, quando se falar de comparabilidade, estamos falando de uma informação contábil consistente, porque ela pode ser comparada dentro da mesma empresa em vários aspectos, como inclusive pode ser comparada em períodos passados da empresa. Outra característica de melhoria é a capacidade de verificação. No item 2.30 ele diz: a capacidade de verificação ajuda a garantir aos usuários que as informações apresentem de forma fidedigna os fenômenos econômicos que pretendem representar. Capacidade de verificação significa que diferentes observadores, bem informados e independentes, podem chegar a um consenso. Ou seja, para que eu possa dizer que a informação contábil tem a característica da capacidade de verificação, quer dizer que 2 ou mais pessoas independentes e com um conhecimento razoável sejam capazes de, através daquela informação, chegar a um consenso. Palavrinha de ordem em relação a essa capacidade de verificação é consenso. Outra característica é a tempestividade. A informação contábil é considerada tempestiva, segundo o item 2.33, se ela disponibiliza informações aos tomadores de decisão a tempo para que sejam capazes de influenciar suas decisões. Ou seja, a informação é tempestiva se ela é prestada a tempo de influenciar na tomada de decisão dos usuários da informação contábil. Se essa informação for prestada fora do tempo necessário, ela não vai fazer diferença na tomada de decisão. Então, ela não foi tempestiva, ela não foi feita a tempo. E a última das características de melhoria é a compreensibilidade. O item 2.34 do CPC 00 diz: classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso as torna compreensíveis. Então, as 2 palavrinhas para a gente entender a compreensibilidade é o quê? Informações claras e concisas. Nada de ficar enchendo linguiça. Isso vai atrapalhar. Pois bem, gente, vimos esses 2 grupos de características da informação contábil útil. O primeiro grupo é classificado como fundamental. Quais são as características da informação contábil útil fundamentais? Relevância, ou seja, a informação tem que ser materialmente relevante, a sua essência tem de ser relevante, e ela precisa estar representada fidedignamente. Como é que ela é representada fidedignamente? Quando ela é completa, neutra e livre de erros. Lembrando que a prudência apoia a neutralidade. Isso é importante, tá, gente? E em relação às características qualitativas de melhoria da informação contábil útil, são 4. Nós estamos falando da comparabilidade. Lembrando que a comparabilidade está ligada à consistência das informações contábeis. A capacidade de verificação está ligada ao consenso entre aqueles que forem analisar, sejam capazes de atingir um consenso.
A tempestividade está ligada a ser prestada em tempo de fazer diferença ao tomador de decisão. E a compreensibilidade, que está ligada à clareza e concisão da informação contábil. Então agora, gente, nós já vimos essas características da informação contábil útil. Vamos agora lembrar aqui no item 3.2 do CPC 00, que fala do objetivo e alcance das demonstrações contábeis. O que ele diz? Que as demonstrações contábeis objetivam fornecer informações financeiras sobre os ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas da entidade que reporta, que sejam úteis aos usuários das demonstrações contábeis na avaliação das perspectivas para os futuros fluxos de entrada de caixa, ou seja, a informação contábil ela vai demonstrar os elementos patrimoniais para que os interessados possam buscar quais são as perspectivas futuras de geração de caixa e também para avaliação de como a administração da entidade gere os recursos postos à sua disposição para desenvolvimento das atividades da entidade. Então você tem a característica de essa informação, essa demonstração contábil, ela é utilizada para buscar as perspectivas futuras de geração de caixa da empresa e também avaliar como a empresa é gerida pelos seus administradores. Então, desse item, isso também vocês precisam ter bastante atenção. Outro ponto importantíssimo no capítulo 3, capítulo 3º, é a premissa de continuidade operacional. Essa premissa, gente, vai fazer toda a diferença quando nós formos estudar os métodos de avaliação de ativos e passivos. É essa premissa de continuidade que embasa todo o método de avaliação dos ativos e passivos da entidade. Lembrando, essa premissa da continuidade, que nós aprendemos lá na contabilidade básica, é de que a empresa, quando é criada, ela é criada para se perpetuar no tempo. Ela é criada para existir para sempre. Ninguém cria uma empresa para fechar daqui a um tempinho. Até pode acontecer, mas é muito difícil. Passando então para a quarta parte, vamos ver os elementos das demonstrações contábeis. Quais são esses elementos? Ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. O nosso CPC 00 traz esses conceitos para a gente. O primeiro deles, o conceito de ativo. Ativo é um recurso econômico presente e controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Recurso econômico controlado pela entidade, resultado de exercícios passados. Um veículo que está à disposição da empresa para transporte de pessoas e de carga. Ele é um recurso econômico, ele tem um valor, é um bem que tem representação financeira. Ele é controlado pela entidade e foi fruto de uma transação de compra e venda realizada no passado. Aí ele diz aqui, recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Então, um recurso econômico a entidade adquire esse recurso com o objetivo de quê? Produzir benefícios econômicos futuros. Já o passivo é traduzido como uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Vamos lá. A conta fornecedores, as dívidas, as obrigações que a gente tem de pagar aos fornecedores de mercadorias da empresa. Vamos aplicar isso ao conceito. A obrigação com o fornecedor não é uma obrigação presente da entidade? Ela vai ter que, em uma data futura, transferir um recurso econômico, que vai sair do caixa. E isso acontece por conta de um evento passado. Que qual foi? O fornecimento de bens para revenda pela empresa.
Então percebam aí o conceito. E o último elemento patrimonial trazido aqui foi o patrimônio líquido. É a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Pensa bem, a empresa vai deixar de existir. Vou realizar todo o meu ativo, ou seja, vou me desfazer de todo esse ativo. Levantarei um montante em dinheiro. Esse dinheiro, antes de ser transferido para os proprietários, para os sócios, terá de quitar os passivos. Então, o patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos, depois de quitados os passivos. Outras definições que também são trazidas são as de direito de receita e despesa. Essas definições estão nos itens 4.68 e 4.69. Receita são aumentos nos ativos, vendi mercadoria, recebi dinheiro ou o direito de receber esse dinheiro, conta caixa ou conta cliente. Reduções dos passivos. Tem um fornecedor a pagar. Esse fornecedor me dá um desconto. Reduz o montante que eu tenho a pagar a esse fornecedor. Isso não está reduzindo para mim um passivo? Isso representa uma receita. Então, receita resulta em aumento no patrimônio líquido. Ele agora traz a exceção, que é os aumentos nos ativos ou reduções nos passivos referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. Ou seja, os aumentos de capital feitos pelos sócios não são considerados receitas. É isso que ele está dizendo. Da mesma forma, ele diz que despesas são reduções nos ativos ou aumentos nos passivos que resultam em reduções no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a distribuições dos detentores de direitos sobre o patrimônio. Da mesma forma, uma despesa, conta de luz, diminui um ativo, vai sair caixa. Aumento dos juros dos financiamentos. A minha conta de financiamentos vai aumentar o valor que eu tenho a pagar. Então, esses juros são uma despesa, está aumentando um passivo. Lembrando que a conta de água está diminuindo um ativo. E da mesma forma, o que a gente distribui de lucros aos sócios, isso não é, por definição, considerado uma despesa. Continuando aqui, o item no CPC 00 é trazido também os critérios de reconhecimento e desreconhecimento de ativos. É legal vocês darem uma lida. Isso é bem simples, é bem intuitivo. Mas fiquem atentos que o nome desreconhecimento, embora isso já existisse na prática contábil, o CPC 00 só inclui esse conceito nessa segunda revisão, não tinha na primeira revisão. Então nada mais é que são os critérios para que você reconheça a existência de um ativo, de um passivo, de uma receita, de uma despesa, de um patrimônio líquido. Da mesma forma, quais são os critérios para você desreconhecer, ou seja, tirar esse ativo, tirar esse passivo, tirar esse patrimônio líquido do seu balanço patrimonial. Vale a pena uma lida, é bastante intuitivo e bem conceitual. E para finalizar, existe o último item do CPC 00, que são os critérios de avaliação de ativos e passivos, que será um item específico da nossa disciplina. Nós passaremos a próxima aula inteira vendo esses critérios de avaliação de ativos e passivos. Vou mandar para vocês material sobre esse assunto, vou procurar mandar um material bem esquematizado para facilitar a compreensão e gravarei um próximo vídeo sobre esse assunto. Gente, contem comigo, estou durante o horário da aula à disposição de vocês no Google Classroom para tirar dúvidas, me perguntem, não fique com a dúvida, aproveite esse momento, estudem, porque estamos todos em casa nessa quarentena, então é muito importante que a gente faça algo e nada melhor do que melhorar a nossa capacidade intelectual para estarmos mais preparados para os desafios que vão se apresentar. Contem comigo, estou à disposição de vocês para tirar dúvidas. Uma boa noite e até a próxima semana. Grande abraço.